alunos amados, vamos a mais uma teleaula gravada para vocês nesse tempo em que nós somos obrigados a estudar de uma maneira diferente. E, portanto, eis-me aqui, como sempre, para gravar uma aula interessante para ajudá-lo a entender melhor os conhecimentos necessários para este momento na sua vida escolar. O nosso tema de hoje é a ordem mundial da Guerra Fria. Nossa, chegou a gelar aqui agora, hein? Mas presta bem atenção, nós já estudamos esse assunto em outros momentos e hoje vamos a uma revisão. O que vem a ser a Guerra Fria, né? É aquele momento histórico muito importante, onde nós tivemos uma ordem mundial bem diferente, que nós vamos chamar aqui nessa aula de hoje de ordem bipolar. Bom, acompanhe comigo. Como é que estava o mundo, ou melhor dizendo, a Europa, que era palco da Segunda Guerra Mundial após o conflito, que durou de 1939 a 1945? A Europa estava destruída, arrasada, né? Os prédios, a sociedade toda transformada pelos intensos anos de guerra. E aí a gente vai perceber que até mesmo a produção industrial e agrícola estava desorganizada. Ou seja, a Europa, que sempre teve em suas mãos o domínio, o controle da geopolítica, está após Segunda Guerra Mundial arrasada, totalmente destruída, como essa imagem pode nos mostrar. Interessante nós percebermos que até ali a Europa poderia ser até mesmo considerada o ponto central econômico, político do nosso planeta. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, eis que emerge uma outra potência, Estados Unidos da América, ocupando então agora o centro da economia mundial. E neste momento da história, o que nós percebemos? A formação, o surgimento de uma nova ordem mundial, que até então era unipolar, porque eu tinha a Europa, a Inglaterra centralizando as negociações, centralizando o poder político, econômico e até mesmo cultural no nosso planeta. E pós-Segunda Guerra Mundial, nesse novo arranjo que nós chamamos de nova ordem mundial, nós temos a ascensão econômica dos Estados Unidos da América. Show! Muito interessante, só que não para por aí, alunos. Que interessante, se nós formos definir aqui nesse momento, por meio dessa imagem, o que era ou o que foi essa nova ordem mundial, creio que a própria imagem ela já se explica, porque nós tivemos nessa nova ordem mundial da Guerra Fria um jogo mesmo, onde nós tínhamos duas forças, uma, Estados Unidos da América, que liderava nesse momento o capitalismo mundial, e uma outra força que surge, que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito interessante nós pararmos e observarmos essa imagem, né? Porque ela mostra que ambas estão ali, ó, num jogo, disputando quem domina mais e mais quantidade de territórios. Vamos lembrar que a própria expressão já diz tudo, Guerra Fria. Nós não tivemos um confronto direto entre essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética. O que nós tivemos foi sim, ambas influenciando num jogo de poder, num jogo de interesses, diversos conflitos e tensões que ocorreram no espaço mundial, como veremos nas telas que se seguem. Acompanhe comigo com bastante atenção. Os países europeus, a Europa como continente, acabaram dominados pela influência dessas duas potências da Guerra Fria. O oeste da Europa foi dominado pelos Estados Unidos, que nós chamamos hoje de Europa Ocidental, que é aquela região do continente com maior desenvolvimento, dinamismo econômico, né? Através de qual sistema? Foi implementado ali, nessa região europeia, oeste, o sistema capitalista, que depois, em outro momento, a gente vai caracterizar melhor com vocês. A Europa Oriental, ou leste europeu, teve
algumas de suas nações anexadas à Rússia, formando a chamada União Soviética, que, por consequência, vão viver o sistema socialista, que também será depois totalmente tricotado com vocês e caracterizado, ok? Então, só para resumir minha fala até então, o que nós já podemos registrar aí como um resuminho da ordem bipolar. Ela é uma ordem que vai se organizar pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Durante os anos que nós chamamos de Guerra Fria, e também nós tivemos duas forças, capitalismo e socialismo. Capitalismo liderado pelos Estados Unidos e socialismo, você sabe, hein? Pela União Soviética, ok? Bom, e aí, nesse período da história, vão surgir algumas expressões que marcam, né, toda a literatura daquele momento. E uma das que eu mais acho emblemáticas é a expressão cortina de ferro, que foi usada também para definir o Muro de Berlim, que nós já sabemos que este muro ele vai separar, dividir a capital Berlim, capital alemã, em Berlim Oriental e Berlim Ocidental, ambos os lados tendenciando aí ou para o capitalismo ou para o socialismo, ou seja, a Alemanha dividida entre os dois sistemas da ordem mundial bipolar, ó, dois polos, hein? Capitalismo e socialismo, ok? Mas não foi somente a capital Berlim que foi separada entre dois sistemas. Não, as próprias Coreias que nós conhecemos hoje, Coreia do Norte, Coreia do Sul, também viveram essa separação de poderes, de forças lá nos anos da Guerra Fria, ok? Bom, Estados Unidos e União Soviética vão acirrar nesses anos bipolares, né, uma disputa pela hegemonia mundial. Mas o mais interessante é que essa disputa vai gerar tensões e conflitos pelo mundo. E é aí que vai entrar a questão do jogo, né? Estados Unidos e União Soviética apoiando paralelamente essas tensões e esses conflitos pelo nosso planeta, ok? Bom, e aí eu trago um mapa para sua observação de alguns desses principais conflitos dos anos bipolares, nos quais essas duas potências estiveram ali influenciando. Quer ver só? Exemplo, aqui na América mesmo, Cuba, totalmente dominada pelo socialismo. Vale lembrar? Cuba é a única nação americana que vai estar sob domínio socialista, ok? Temos também aqui nesse mapa a divisão da capital Berlim, pelas duas forças da Guerra Fria. Temos também aqui para observarmos a divisão das Coreias. Enfim, todas essas tensões que ocorreram pós-Segunda Guerra Mundial, de um modo ou de outro, foram influenciadas por ambas as potências, Estados Unidos ou União Soviética, nos anos da chamada Guerra Fria. Bom, e aí eu trago só uma síntese de alguns exemplos de tensões deste momento. Seria uma forma de lermos o mapa que eu acabei de apresentar para vocês. Primeiro, Guerra do Vietnã, divisão da Alemanha, descolonização da Ásia e da África. É bom pensarmos nisso, hein? E também o golpe militar do Brasil em 64, né? Percebam que nada ficava de fora da análise das duas potências da ordem bipolar. E, só para resumir, tudo isso que eu acabei de exemplificar no mapa e nessa tela vão justificar, vão resumir a chamada geopolítica da Guerra Fria, ou seja, um jogo de interesses, de poder entre as duas nações dominantes. Bom, caminhando para o fim da nossa teleaula, vale a pena dizer que em 47 o presidente Truman, nos Estados Unidos, vai lançar a doutrina Truman, né? E qual era o objetivo dessa doutrina? Barrar a expansão socialista. Percebam que agora eu tenho uma geopolítica de ataque, né? Onde ambas tentavam minar uma a força da outra nesse jogo de tensão geopolítica. Bom, cada país, cada uma dessas nações, né, apoiava um lado que era do seu interesse, e
vamos culminar mais nos anos 60 em diante no que nós chamamos de marca base da ordem bipolar, que foi a chamada corrida espacial e corrida armamentista. Nem precisamos parar para pensar muito para a gente lembrar que a corrida armamentista significava o quê? Qual das duas nações teria tecnologia e capacidade para produzir armas mais potentes? União Soviética ou Estados Unidos? Outra coisa interessante, a corrida espacial. Nossa, isso marcou a história da humanidade. Por quê? A briga era: qual das duas superpotências domina o espaço astronômico? Mas por que isso? Sabe, aluno? Dominar o espaço astronômico era dominar o planeta, o universo. E nessa luta nós vamos ter a saída dos soviéticos na frente, porém, quem tem a vitória da corrida espacial foi os Estados Unidos, quando em 20 de 7 de 69, há exatos aí 40 anos atrás aproximadamente, nós vamos ter a primeira vez na história que o homem chega à Lua e então domina o espaço. Bem interessante, né? Essa distinção. Corrida armamentista, corrida espacial, são dois pilares, duas belas características desse momento histórico dos anos bipolares da Guerra Fria, ok? Bom, nós podemos avançar um pouco para entendermos que nesse momento em que essas duas forças disputavam a hegemonia, pensando que no mundo bipolar o padrão de poder não era o poder econômico, não era a supremacia econômica, mas a supremacia bélica. Ou seja, as potências disputavam naquele momento histórico, passo a passo, quem conseguiria produzir a bomba mais potente ou ir mais longe na exploração do espaço, que vai justificar para a gente os nomes corrida espacial e corrida armamentista. Bom, nesse momento também era de se pensar e imaginar que ambas queriam conceber e até mesmo imaginar e adivinhar mesmo o segredo do outro. E aí, duas instituições vão ser criadas. A CIA, que é um organismo norte-americano, e também a KGB, criada aí pela União Soviética. Para quê, gente? Para saber os segredos e principalmente os passos do adversário na ordem bipolar, ok? Bom, caminhando para o final da nossa videoaula, vamos apresentar aqui também algumas instituições, organismos econômicos que vão surgir pós Segunda Guerra Mundial, nesse período histórico da Guerra Fria. Bom, aí vamos ter FMI e Banco Mundial, que são duas instituições com apoio financeiro, e também a OMC, Organização Mundial do Comércio, que vai surgir para quê? Para organizar, para regulamentar o comércio internacional. Vale lembrar que essas instituições ou organismos vão ser criados pelos Estados Unidos numa tentativa de organizar e controlar também o contexto geopolítico e econômico daquele momento histórico. Bom, não tem como falarmos de ordem bipolar sem falarmos do querido e famoso Plano Marshall. O que foi ele na prática, né? Foi um plano de recuperação econômica que os Estados Unidos da América vão aplicar onde? Nos países da Europa, para que se reconstruam nesse pós-Segunda Guerra Mundial e possam então consumir, se tornar mercado consumidor para os seus produtos norte-americanos, ok? O Plano Marshall, ele é uma das essências de estudo nossa, inclusive cai no Enem com frequência e a UERJ adora explorá-lo também como característica marcante dos anos da Guerra Fria, dos anos bipolares, ok? E para ajudar você, aluno, a mergulhar, adentrar nesse momento histórico da ordem bipolar, eu apresento para vocês essas questões que estão lá no seu material de estudos, onde você poderá pegar o seu texto, lê-lo de novo, rever essa videoaula e então
resolver questão a questão, porque tão logo, nos próximos momentos, eu estarei liberando para vocês um gabarito com a análise de cada uma dessas questões. Para você, meu aluno querido, nesse tempo de inovação, de construção de novos saberes, eu desejo bons estudos, boas aulas e se precisarem de mim, sabem como me encontrar. Amo vocês.